Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Mas, Angélica, como é que eu faço isso? Primeiro, saiba qual é a sua personalidade e escolha aprender com ela. Segundo ponto, escolha acertar mesmo que você tenha passado por várias fases de erros. Isso é comum, isso é humano. Terceiro, escolha se adaptar a cada crença limitante que foi instalada na sua vida. Você é bem mais forte do que imagina, você tem potencial. Você vai crescer e evoluir em cada um desses pontos. Então aceite a si mesmo e reconheça cada lado seu. Invista em você mesmo, mude o que tiver que mudar. Só não esqueça de quem realmente você é. Saudações, amigos do canal O Equador das Coisas. Sejam bem-vindos a mais este vídeo, a mais esta conversa, a mais esta tentativa de debate, jogar luz sobre alguns temas importantes da atualidade, da literatura, do pensamento em geral. Hoje eu estou gravando este vídeo para falar um pouquinho sobre a minha última leitura, este livro, do professor Ricardo Antunes, professor de Sociologia da Unicamp. Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado. Da mesma coleção, Boitempo, da editora Boitempo, que você que já conhece o canal, já teve o privilégio de conhecer algumas impressões minhas a respeito de algumas obras dessa coleção, que contempla aí algumas inquietações relacionadas à pandemia do novo coronavírus, que se alastrou, que se espalhou mundo afora desde o mês de novembro, dezembro de 2019 até os nossos dias atuais. Porém, neste livro, Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado, o professor Ricardo Antunes, exímio pesquisador e conhecedor da sociedade brasileira e mundial também, ele tem uma proposta diferenciada dos outros livros que li até agora desta coleção. O professor Ricardo Antunes foca mais no trabalho. Quais são as perspectivas envolvendo o trabalho dentro dessa crise mundial, dentro desta nova perspectiva social, uma perspectiva que não é lá das melhores. A gente sabe que o mundo vai passar por muita mudança, problemas relacionados ao trabalho não vão faltar, e é justamente sobre isto, qual é o futuro do trabalho e qual é o presente do trabalho, sempre colocando aí também uma ponta, né? Puxando uma ponta de esperança nesse novo modelo de lidar com o trabalho no futuro. Na primeira parte do livro, o professor Ricardo Antunes faz uma espécie de retrospecto e avalia alguns pontos acerca de como era o mundo antes da pandemia, de como estava o mundo antes da pandemia. O surgimento dessa nova forma de trabalho, né, a uberização do trabalho, o trabalho com vistas grossas, né, aos direitos do trabalhador, essa ilimitada precarização do trabalho na sociedade, até que ponto isso estava afetando as pessoas. Então, nesse primeiro momento, que ele chama de o mundo às vésperas da pandemia,
o professor Ricardo Antunes começa a tratar um pouco, né, desses vislumbres acerca do modo ao qual estávamos já nos acostumando e o modo ao qual já estávamos também acostumados. Para isso, ele toma nota de alguns dados sobre o trabalho nos Estados Unidos e também no Brasil. E ele se questiona se esse conjunto de situações já vinha ocorrendo em alta intensidade antes da pandemia. O que se visualiza no presente e no horizonte próximo, em meio a esta terrível hecatombe mundial, é um desenho societal ainda mais desolador. O que se poderá esperar, então, em relação à classe trabalhadora? O que o sistema de metabolismo antissocial do capital tem a oferecer à humanidade que depende de seu trabalho para sobreviver? E em contrapartida, como a humanidade que trabalha, e em particular a classe trabalhadora, poderá obstar tal destruição e assim começar a desconstruir, demolir e superar o edifício do capital? Na segunda parte de seu ensaio, o professor Ricardo Antunes destaca este ponto. Não sei se vocês conseguem ver. O sistema de metabolismo antissocial do capital. Sua normalidade é a destrutividade. Destrutividade. Aqui o professor foca naquela ideia de que o capitalismo é um sistema que aprendeu e que aprende a sempre se reerguer na própria destruição, na sua própria autodestruição, o que é um problema, né? Porque a cada nova vida após morte, o capitalismo consegue adquirir uma nova faceta e cada faceta dessa adquire novas ferramentas de crueldade, principalmente para a classe trabalhadora, que é quem, no fundo, é quem paga todos esses desmandos e caprichos do capitalismo. Para se sustentar nessa barbárie, o capitalismo sai por aí atropelando tudo, destruindo tudo, e uma das formas estruturais que é mais atingida, forças estruturais que é mais atingida pelo capitalismo e por todas as suas renovações é o meio ambiente. O professor Ricardo Antunes pega um traço bastante pertinente a respeito disso, elabora algumas discussões e também, com base em argumentações de estudiosos relacionados à teoria de Karl Marx, faz aí um estudo bastante amplo a respeito dessa destruição, esse sistema metabólico antissocial do capital, né, que tem aí como ponto final, ponto nevrálgico, a questão da relação entre o trabalho e a vida das pessoas. Em determinado momento do seu ensaio, o professor Ricardo Antunes diz o seguinte: a resultante desta engenharia metabólica é evidente. Por um lado, a exuberância das corporações globais que concentram a quase totalidade da riqueza mundial. Na outra ponta, a proliferação de uma miríade de trabalhos humanos vilipendiados, um vale-tudo, trabalho análogo à superexploração, por exemplo, dos imigrantes,
generalização da terceirização em todas as esferas laborativas, informalidade, intermitência. Enfim, esparramam-se novas modalidades de extração compulsiva de sobretrabalho, em um cenário que vai da China ao Brasil, dos Estados Unidos à África do Sul, da Índia ao México, da França à Rússia, do Japão às Filipinas, da Inglaterra à Coreia do Sul. Foi essa contextualidade que permitiu a David Harvey afirmar que, de modo contundente, que o capital é sangue que flui através do corpo político, espalhando-se às vezes como um filete e outras vezes como uma inundação em cada canto e recanto do mundo habitado, de modo a se expandir e se reinventar em sua trajetória de valorização, uberização do trabalho, distintos modos de ser da informalidade, precarização ilimitada, desemprego estrutural exacerbado, trabalhos intermitentes em proliferação, acidentes, assédios, mortes e suicídios. Eis o mundo do trabalho que se expande e se desenvolve na era informacional, das plataformas digitais e dos aplicativos. Fica a pergunta: qual será o futuro do trabalho diante de todo este desvalor ao trabalho, frente ao trabalho? E segue: se deixarmos o capitalismo responder à crise, sua proposta é clara: obrigar a força de trabalho a ir à labuta e assim conhecer os subterrâneos do inferno de Dante. Em contrapartida, estamos impelidos a seguir em outra direção, visto que vivenciamos um momento crucial de interrogações da humanidade. O que devemos fazer para sobreviver? Voltar imediatamente a trabalhar como querem os capitais e seus gendarmes? Ou permanecer em isolamento até o arrefecimento da pandemia, preservando vidas? E mais, por que chegamos a este caos? Onde erramos? O que será do mundo depois da pandemia? Temos alternativas? Quais? Já no último capítulo do ensaio, o professor Ricardo Antunes defende que precisamos reinventar um novo modo de vida, uma nova maneira de encarar o trabalho. Mas como fazer isso se fizermos isso, estaremos atingindo, na veia, o sistema antissocial metabólico do capital. Como fazer isso sem ser atingido por ele? E numa tentativa de responder a estes seus questionamentos e auxiliar os leitores também a pensar nessas problemáticas, o professor e sociólogo Ricardo Antunes diz o seguinte: esse novo empreendimento social, para além dos constrangimentos do capital, somente poderá resultar das lutas da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, das periferias, das comunidades indígenas, do movimento negro, da juventude, da revolução feminista global em curso, articulando as lutas contra a opressão masculina e também contra as múltiplas formas da dominação e de exploração do capital, recuperando o espírito comunal presente na autenticidade das comunidades indígenas, na vida em busca da felicidade social presente no Quilombo dos Palmares, e assim avançar no desenho de uma nova forma de propriedade social, distinta inclusive da propriedade estatal. A ideia de que o socialismo acabou é uma ficção que, infelizmente, encontra muitos adeptos,
se o capitalismo levou pelo menos 3 séculos para se constituir, se pensarmos desde a acumulação primitiva até a Revolução Industrial, por que o socialismo teria que ter se constituído e acertado em sua plenitude em um único século? A pandemia do capital tornou a invenção de um novo modo de vida o imperativo maior de nosso tempo. Sendo assim, meus caros amigos e amigas, eu só posso indicar a vocês a leitura de Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado do professor Ricardo Antunes. A gente se vê em breve, um forte abraço e até lá. Esteja perto de pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você. Esteja perto de pessoas que compartilham de objetivos bem semelhantes aos seus. Esteja perto de pessoas que possam vibrar por cada conquista sua. E seja quem você deseja manter por perto.